Alegria a gente estar junto mais um domingo. Tão bom a gente poder ter uma comunidade de fé para compartilhar a vida de Deus na nossa vida. Isso é muito, muito bom. A gente vai continuar a nossa série de Páscoa. Estamos chegando na Páscoa, né? Faltam 2 semanas. O tempo passa rápido. Quando a gente começa a planejar, eu falei, nossa, vão ser 9 mensagens, 9 semanas, já estamos aí, hoje é a 7ª. Já está terminando. E a gente vai ter também, se Deus quiser, no dia 8, que é a Páscoa, 9. No dia 9 a gente vai ter um domingo muito especial também, de celebração, de ceia, de compartilhar. Se alguém quiser dar ovo de Páscoa, a gente não rejeita. Mas brincadeira. Não dá não, gente. Em nome de Jesus. Não dá, não deixa o inimigo usar. Eu preciso me libertar disso. A coisa tá feia, o inimigo tá furioso e a gente tem que fazer dieta. A gente que não fecha a boca, o inimigo tá furioso, né, Beth? A gente vai entrar hoje no capítulo 4 de 1 Pedro e nós vamos falar como é viver pelo poder da ressurreição. Uma coisa interessante é que a maior parte dos comentaristas entende que Pedro está escrevendo sabendo que ele não tem muito tempo. Eu lembro que há uns anos atrás, eu morava em Belo Horizonte ainda, a 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte resolveu fazer, do pastor Jeremias Pereira, acho que muitos conhecem o pastor Gerê, eu amava muito aquela igreja, de vez em quando eu escapava e ia lá para ver um culto de domingo, e aí eles fizeram uma campanha com um livro, naquela moda do Uma Vida com Propósito e tal, e aí eles fizeram uma campanha com a igreja inteira de um livro, eu comprei esse livro, chamava 30 Dias para Viver. E aí o livro dizia assim, imagine que você vai no médico, o autor dizia, imagine que você vai no médico e você recebe um diagnóstico que você tem 30 dias de vida. Como que você viveria esses 30 dias finais da sua vida? E aí a proposta do autor era a seguinte, você não precisa ter um diagnóstico de que está morrendo para viver de forma, vamos dizer, a fazer os seus dias valerem a pena. Ele falou, a gente pode viver cada dia como se fosse o último, para honrar a Deus e entender o que Deus quer de nós. Que a gente às vezes pensa assim, né, isso nunca dá certo, né? Eu sempre penso, eu sou uma pessoa otimista. E você sabe que os otimistas geralmente são atrasados. Porque ele pensa assim, o otimista pensa, vai dar tudo certo. Não vai ter trânsito, não vai ter gente na sua frente, o elevador não vai demorar, não vai acontecer alguma coisa. Então, sempre vai dar certo. Né? Então, os otimistas geralmente são atrasados, porque a gente pensa, tá tudo bem, tá tranquilo, tá favorável, como diz a canção popular, né? Tá tranquilo, tá favorável. E às vezes a gente deixa, quando a gente pensa, eu tenho muito tempo ainda. Nossa, tem tempo à vontade. A gente perde as oportunidades de fazer o tempo valer a pena. Eu tenho certeza que você e eu temos dias que a gente pensa assim, nossa, hoje eu tenho o dia inteiro para fazer várias coisas. E o dia passa e você fala, eu não fiz nada do que eu tinha programado. E aí você para pensar que às vezes acontece muitas coisas, né, fora do previsto e tudo, mas tem dia que a gente se atrapalha. A gente se enrola. Aí no final você fala, gente, parece que eu passou o dia e eu não fiz nada. E aí, quando a gente tem esse alvo, esse final mensurável, parece que a gente ganha uma outra perspectiva. Parece que a nossa vida ganha um novo valor. Parece que cada dia conta. Cada hora, cada momento conta. Quem já perdeu uma pessoa querida aqui sabe que a gente às vezes faria de tudo para ter um dia a mais com essa pessoa. Para ter algumas horas a mais com essa pessoa. E aí Pedro, parece que ele está escrevendo a sua carta sabendo que não tem muito tempo para ele. E é interessante que a história mostra que ele não teve muito tempo. Ele morreu pouquíssimo tempo depois de escrever as suas cartas. Martirizado em Roma. E aí os irmãos que liam a carta de Pedro, que ouviam, né, porque alguém lia para todo mundo, lembre-se que eles não tinham uma carta para cada um, não tinha um iPad que recebia, comprava, era uma carta que era lida e passava as cópias para as igrejas. Eles também viviam num contexto de perseguição. O que é o contexto de perseguição? Hoje tem cristãos que passam por isso no mundo inteiro. É a pessoa ir para o culto e não saber se vai voltar para casa.
Porque ela pode estar no culto e a polícia invadir, ela ser presa, ser torturada, ser morta. A gente vem para o culto pensando o que a gente vai comer depois. O Stanley sofre desse mal, infelizmente. A gente está orando. Mas tem muitos irmãos nossos no mundo, hoje, que foram para reuniões e não sabiam se iam voltar com vida. Então Pedro está escrevendo num contexto de urgência para pessoas que vivem na corda bamba, que não sabem se vão estar vivos amanhã. Um contexto de instabilidade. Então também não sabem o que esperar do futuro. E aí no capítulo 4, Pedro começa a falar sobre gestão do tempo. Se a gente tem pouco tempo, o que a gente faz com o nosso tempo? Se a gente tem pouco tempo, como que a gente aproveita melhor o nosso tempo? Deixa eu te dizer, Pedro não era um coach do século XXI que vai dizer, acorda 4:30 da manhã, vai pra academia, quem não acorda 4:30, toma banho gelado, tá fora da casinha. Não, Pedro não é desse. Mas ele vai querer dizer, desculpa, acordar 4:30 da manhã até, beleza, vai. Mas tomar banho gelado 4:30 da manhã eu não consigo entender, assim, é uma coisa, assim, que pra mim não pega, não vai, não tem jeito. Então, o que Pedro vai querer dizer? Como que a pessoa que experimenta a ressurreição passa a entender o tempo? Se a gente tem uma nova vida, a gente tem uma nova forma de enxergar. A gente cantou hoje. De novo eu nasci na sua família, eu nasci de novo na sua família. Quando a gente tinha uma vida, a vida a gente enxergava de um jeito. Quando a gente nasce de novo, a gente enxerga de outro. Até para pessoas que experimentam novo nascimento no sentido de uma experiência de quase morte. A pessoa passou por um acidente terrível. A pessoa passou uma situação assim que ela quase morreu. Esses dias eu estava lendo, e eu estou lendo ainda, a biografia do Matthew Perry. Para quem não sabe, ele é o Chandler do Friends. E ele foi viciado em drogas, remédios, e bebida durante muitos e muitos anos da sua vida. Ele chegou uma época que ele tomava 51 comprimidos por dia. No auge da fama. Milionário, famoso, o mundo inteiro, enfim. E ele teve uma doença, ele teve um momento na vida dele que ele teve um vazamento no intestino. O intestino dele entrou em colapso. E o médico disse para a família dele que ele tinha 2% de chance de viver. E ele sobreviveu. E aí ele falou que quando ele sobreviveu, ele descobriu que ele tinha 2% de chance de viver, ele sobreviveu. Ele falou, parece que o universo, ele não entende Deus como a gente entende, ele fala assim, parece que o universo quer que eu tenha uma missão. E aí o que ele entendeu da vida dele? Eu estou aqui para contar para as pessoas a luta que eu passei para poder ajudar muitas pessoas a não passarem por esse tipo de situação de dependência, de vício, dessas trevas, ele chama de a grande dor. E aí quem passa por esse tipo de experiência, a pessoa fala, nossa, eu nasci de novo, a pessoa ganha um novo olhar para a vida. Como é que o ressurreto, como é que o cristão que experimentou a ressurreição de Cristo entende o tempo diferente? Primeira coisa, ele entende que não há tempo a perder. Não há tempo a perder. Eu tenho que fazer o melhor uso do tempo que Deus me dá. Vivendo cada dia com senso de urgência, o fim está próximo. Ao mesmo tempo que eu entendo que o meu tempo agora é um investimento para a eternidade. Eu tenho pouco tempo, mas o tempo que eu tenho, eu estou investindo na eternidade. O que eu faço agora se refletirá na eternidade. Se eu não me engano, é o Billy Graham que tem uma frase que ele diz, o que são 90 anos diante da eternidade? Nada. O que são, como a dona Angélica, 101 anos, vivendo muito, diante da eternidade? Nada. A eternidade é uma coisa que a gente não entende, a gente não consegue. O que ele está querendo dizer? O que é se esforçar e viver e pensar e aplicar os anos que nós temos aqui, diante daquilo que nós estamos alcançando em Deus para a eternidade? John Wesley, hoje eu vou citar várias frases de John Wesley. John Wesley foi fundador do movimento metodista, um grande avivalista, pregador, e ele diz assim, Senhor, uma oração dele, não permita que eu viva inutilmente. Essa é uma oração boa para a gente fazer, Senhor, que a minha vida não seja inútil. Não permita que eu viva sem valor, sem propósito, sem sentido. E aí, a gente vai entender aqui como é que o ressurreto vive a vida sem perder tempo. E Pedro vai trazer 4 situações, nos primeiros 6 versículos. Resistindo ao pecado, experimentando a vontade de Deus, renunciando ao passado e alcançando o perdido.
Quando eu entendo essas 4 coisas, é assim que o cristão deve viver investindo o seu tempo na sua vida ressurreta. Vamos ler, então vamos lá de novo. Resistindo ao pecado, experimentando a vontade de Deus, renunciando ao passado e alcançando o perdido. Então, guarde essas 4 coisas enquanto a gente lê esses primeiros. Nossa, ficou pequenininho aqui, né? Mas eu vou ler com vocês. Portanto, 1 Pedro 4, do 1 ao 6. Uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de moralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Primeira coisa que Pedro fala aqui, agora ficou mais fácil de vocês verem. A gente se preocupa, a gente faz um exame de vista também já de graça aqui na igreja. Resistindo ao pecado. Pedro diz, vamos ler de novo os primeiros 2 versículos. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Veja, o que Pedro está dizendo aqui? Primeiro, portanto. Ele acabou de falar, Cristo é que sofreu, Cristo é que foi preso injustamente, Cristo é que foi para a cruz injustamente, é por causa dele que a gente sofre. Então ele fala, portanto, olhando para o sofrimento de Cristo. E aí ele retoma, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se. Aqui é uma ordem, é um imperativo, é uma linguagem militar. Estejam preparados, coloquem as suas armas, peguem as suas armas. Na linguagem de Efésios 6, do apóstolo Paulo, vistam da armadura de Deus. Se vocês prestarem atenção, capítulo após capítulo, Pedro está dizendo, a vida cristã não é um playground, a vida cristã não é a Disneyland. A vida cristã é uma guerra. Tem muita gente que você pergunta, nossa, eu amo ir no culto, eu sinto um arrepio, eu amo as músicas, eu gosto de ser crente, que Deus faz um carinho no coração, uma cosquinha aqui assim. A pessoa fala da vida cristã, parece que ela está num spa. E a vida cristã é uma guerra. A palavra em grego que é traduzida aqui por armem-se é oplizo no grego. E é um termo militar que fala de um soldado pegando nas suas armas para ir para a batalha. Pedro está dizendo, preparem-se para a batalha. Paulo muitas vezes falou, eu sou como um atleta que tira o meu máximo. Que hoje a gente chama de atleta de alto rendimento. É um cara que chega no limite do seu corpo para poder tirar o máximo do seu desempenho. É o cara da Fórmula 1 que 2 milésimos de segundo importa para ele. O cara perde a pole position por... Você pensou, já foi. Milésimos de segundo. É o alto rendimento. E Pedro está dizendo, armem-se. Por isso que a figura do cristão como um soldado, a gente cantou aqui pelo Messias, marchamos sim. O nosso general é Cristo, é uma figura comum no Novo Testamento. E reforça uma verdade. Nós vivemos num mundo em guerra. O mundo que a gente vive é um mundo em guerra. Há muitos anos atrás, eu confesso que eu vou até citar isso aqui, mas eu não lembro do livro total, que faz muitos e muitos anos. Eu era adolescente, eu li um livro chamado Este Mundo Tenebroso. Alguém já leu esse livro? Faz anos, né? Ele tem coisas que eu não gosto, faz tempo, não faz ano que você leu? Faz tempo, assim, acho que hoje eu precisaria revisitar algumas coisas, mas ele tem uma coisa muito interessante nesse livro. Nossa, eu tinha uns 13 anos, Beth. O autor, o Frank Parrott, ele faz a gente perceber o seguinte, o mundo que a gente vive é um mundo que vive numa batalha espiritual. Ele traz tanto o mundo real quanto o mundo espiritual. E ele vai narrando as duas cenas. E a gente percebe que nós vivemos num mundo espiritual que a gente esquece muitas vezes. Tinha um seriado, tô falando de coisa antiga hoje, hein? Tinha um seriado que chamava Touched by an Angel. Vocês lembram desse seriado? Como é que chamava em português? Toque de um Anjo.
Vocês lembram desse seriado? Cada episódio tinha a negra a principal, uma atriz, e ela era um anjo. E as pessoas passavam experiências, e os anjos estavam no meio das experiências das pessoas, e as pessoas não sabiam que elas eram anjos. E elas estavam ali era um seriado cristão, feito por roteiristas cristãos, para mostrar, Deus coloca pessoas ao nosso lado, que às vezes não são pessoas, são anjos do Senhor que são enviados. A gente esquece que o nosso mundo é um mundo espiritual, é um mundo em guerra. É um mundo em pecado, em oposição a Deus, e nós estamos no exército de Deus. Nós estamos no exército de Deus. E aí a pergunta é, a gente se arma com o quê? Qual que é a arma que o cristão pega? A bola de fogo? Eu tinha um colega que era pentecostal que ele falava assim no seminário, eu me armo com a bola de fogo, eu jogo a bola de fogo. O pentecostal, ele gosta dessas coisas. Ele achava que ele era um cavaleiro do zodíaco, lá que ele tinha um poder para jogar a bola de fogo nas pessoas. Mas Pedro, ele fala, o cristão se arma com a mesma atitude de Cristo Jesus. Qual que é a arma que o cristão tem? A mesma atitude de Cristo Jesus. E a pergunta é, né? Qual que foi? Atitude é o pensamento, é o que comanda o seu ser. E qual que foi a atitude de Cristo Jesus? Aí a gente vai para outro texto do Novo Testamento. Sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, mas abriu mão da sua glória e se humilhou. Que é com a nossa atitude, a gente se humilha. O que Cristo fez? Ele sofre. O que Cristo faz? Ele toma o prejuízo para si. O que Cristo faz? Ele ama até o fim. O que Cristo faz? Ele se coloca por amor aos pecadores. O cristão, ele se arma. A gente acha que é para atirar, né? E matar todo mundo. Não. O cristão se arma de um sentimento que ele morre pelos outros. Que ele sofre a dor pelos outros. Que ele sofre o prejuízo pelos outros. Todo mundo espera que na hora que você vai para a batalha, você atira. Pelo sim, pelo não, você dá um tiro. Quantos acidentes fatais, coisas terríveis, de criança brincando, assim, às vezes, é um instinto, você mata, você atira. O que é contra-instintivo é você ir para a guerra e você sofrer o dano pelo outro. Você se colocar no lugar do outro. É isso que o evangelho proporciona e faz. E a batalha do cristão, ela começa na mente do cristão. Em ter os pensamentos corretos. Pedro diz isso, a gente já estudou isso. Lá no capítulo 1, no versículo 13, ele diz, portanto, estejam com a mente preparada. A gente tem que ter os pensamentos corretos para que a gente reaja corretamente. Não adianta você pensar que você vai ter um monte de pensamento errado, você vai se alimentar das coisas erradas, você vai pensar de forma errada e na hora que Deus quiser, o Espírito Santo vai te tomar e você vai agir da forma certa. Isso não acontece. Não estou dizendo que o Espírito Santo não possa fazer, mas não é comum o Espírito Santo fazer isso. Ele não força o nosso temperamento, a nossa vontade, a nossa ação. O Espírito Santo nos ajuda a entender quais são os pensamentos corretos para a gente ter uma ação correta. A gente muitas vezes fala assim, né? Na hora da crise. Eu me lembro no dia que eu fui assaltado. Eu só fui assaltado uma vez na vida, voltando da corrida. Tá vendo? Se eu ficasse no sofá dormindo, ninguém me assaltava. Fui correr, fui assaltado. E aí a gente é muito maluco, porque na hora a gente não sabe como a gente vai reagir, né? E o menino com coisa de iFood, bicicleta, eram dois, um tava com uma arma, apontou pra mim e falou, passa o celular. E eu peguei, e a primeira ideia que eu tive, eu dei de correr. E ele falou, não corre, joga esse celular. E aí eu peguei e joguei no chão. Mas é muito doido que você pensa assim, nossa, eu nunca vou reagir, eu vou fazer um negócio tranquilo. E na hora você não tem tempo. E aí o que a gente faz na hora da crise? A gente fala assim, me perdoa, eu estava nervoso, eu reagi de um jeito estranho. Me perdoa. Ali você mostrou quem você era. O pastor Márcio Valadão tem uma frase que ele diz, é na hora da crise que você revela o seu caráter. Aquele é você. Sem filtro, sem pensamento, sem uma coisa muito... Aquilo é a gente. O que significa? Que na hora da crise, a gente tem que ser encontrado com os pensamentos corretos. Com a atitude correta para a gente responder corretamente. Qual que é a nossa arma? O mesmo sentimento de Cristo Jesus. Jesus teve uma atitude militar contra o pecado. Hebreus 4:15 diz assim, presta atenção. Pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. A gente muitas vezes acha, a gente tem na nossa cabeça, que Jesus veio fingir que ele foi tentado. A gente fala, para ele era fácil, ele era meio com X-Men, assim, ele tinha um poder. Vamos confessar, a gente muitas vezes pensa isso. Para Jesus foi fácil não pecar, porque ele era Deus. A gente esquece que ele era verdadeiramente homem. E ele foi tentado em todas as coisas. Se é difícil para nós, foi difícil para ele. É isso que Hebreus está dizendo. Ele foi tentado em todas as áreas, só que ele não pecou. Ele não pecou. Jesus teve uma atitude militar contra o pecado. Mas o que ele fez? O diabo veio e falou, ó, te dou tudo o que você quiser. Se você fizer... Pensa que a oferta do diabo era muito mais tentadora para Jesus. Você não precisa ir para a cruz, você não precisa sofrer, você não precisa morrer. Você vai ter a mesma glória que o Pai te prometeu. Você vai ser adorado pelas pessoas. É só você se ajoelhar e me prostrar. Se prostrar diante de mim e me adorar. E Jesus, está escrito, está escrito, está escrito. Na hora que ele foi espremido, saiu palavra. Por quê? Porque ele já tinha internalizado, aprendido. Lembre-se que Jesus aprendeu a palavra. Ele aprendeu a ler, ele aprendeu a escrever, ele aprendeu a ouvir a palavra, ele decorou da mesma forma que eu e você devemos fazer. Quando nos aperta, o que sai? Você já viu esses vídeos no Instagram? O cara tá orando, às vezes ele toma um choque. Já viu esses vídeos, Fernando? O cara tá orando assim, de repente ele toma um choque do microfone, ele solta um palavrão no microfone, no meio da oração. Aí o pessoal, irmão, desculpa, pelo amor de Deus, me desculpa aqui, aleluia. Na hora, solta, sai. Quando a gente é espremido, tem que sair a palavra de Deus. Tem que sair a vontade de Deus. A guerra é contra quem? Aí Pedro responde, contra os maus desejos humanos. Quais são esses maus desejos humanos? Romanos 6, o apóstolo Paulo fala assim no versículo 12 e 13. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. A guerra é contra os maus desejos que habitam dentro de nós. Lembre-se, a gente não está de férias no mundo. Nós somos soldados que cumprem o seu dever no campo de batalha. E aí, o que Pedro está dizendo é o seguinte: pensem no sofrimento que o pecado trouxe para Cristo Jesus. Pensem no que o pecado custou para Cristo Jesus. O pecado custou a morte, custou a cruz, custou a separação de Jesus e do Pai. Como é que a gente pode viver em pecado sabendo que o nosso Senhor, o nosso Salvador, sofreu tanto pelo pecado? Por isso a gente deve odiar o pecado. A gente sabe que a gente não vai parar de pecar até o dia que a gente for chamado pelo Senhor. Mas a ideia é que a gente odeie cada vez mais o pecado e peque cada vez menos. Essa é a ideia. Eu sempre falo isso, né? O pessoal fala assim, o tempo resolve tudo. Não é verdade. Tem gente que com o tempo piora. A gente tem que fazer um balanço da nossa vida. Eu melhorei ou eu piorei? Eu estou pecando mais ou estou pecando menos? E tem hora que a gente vai fazer um balanço e vai falar, nossa, eu tive uma época que eu estava muito mais perto de Deus. E agora o negócio degringolou. Pedro diz que a gente deve odiar o pecado. John Wesley tem uma frase muito bonita. Ele diz assim, famosa essa frase de Wesley. Dai-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e que nada desejem, senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Jesus precisou de 12, que viraram 120, que viraram 500, pessoas que odiavam o pecado e que amavam a Deus, e o mundo foi chacoalhado. Wesley parece que encontrou. O avivamento que Wesley começou, Deus começou através de Wesley. Mudou a história da Inglaterra, mudou a história dos Estados Unidos e mudou a história das missões pelo mundo inteiro. Porque ele encontrou homens que temiam o pecado e amavam a Deus. Aí Pedro continua, ele diz, a segunda coisa que a gente faz com o nosso tempo é experimentar a vontade de Deus. Então, se a gente luta essa guerra bem, se a gente tem a atitude de Cristo, a gente pode experimentar a vontade de Deus.
O contraste aqui é claro. Os maus desejos humanos contra a vontade de Deus. Tem duas vontades. Tem a vontade má, humana, terrena, caída, e tem a vontade de Deus. O que a gente está escolhendo? Então, quem experimentou a ressurreição de Cristo quer viver a vontade de Deus. Eu sempre falo, eu já contei essa história aqui. Uma pessoa chegou para o pastor Augusto Nicodemos e falou assim: pastor, eu não sei se eu sou escolhido, se eu sou eleito, se Deus me salvou. E aí ele falou: eu tenho medo, porque eu tenho medo do pecado, eu tenho medo de estar pecando, e eu queria saber do senhor, como é que eu sei se eu fui escolhido por Deus? E aí o pastor Nicodemos fala para ele assim: olha, irmão, isso só Deus sabe, mas assim, o fato de você estar preocupado com isso, me mostra que talvez você seja um salvo por Deus, porque quem não é salvo por Deus não está nem preocupado se agrada a Deus, não agrada, se peca, se não peca. O pecador só sabe pecar. Aquele que tem a capacidade de amar a vontade de Deus é porque Deus já operou uma obra no seu coração. Então, se você quer viver a vontade de Deus, você experimentou a ressurreição de Cristo. Então, o melhor investimento do tempo é buscarmos viver a vontade de Deus. Senhor, eu quero viver cada dia naquilo que o Senhor planejou para mim. Eu quero fazer exatamente aquilo que o Senhor quer da minha vida. Eu não quero perder tempo batendo cabeça por aí. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu falei que a gente ia falar muitas frases de Wesley, né? Tem mais uma aqui muito legal. Ele diz assim: levanto pela manhã e presto continência para o capitão da minha salvação, e eu pergunto: quais são as minhas ordens para hoje? Se todo dia a gente levantasse e falasse para o Senhor: Senhor, o que o Senhor espera de mim hoje? O que eu tenho que fazer hoje para o Senhor? Quem que o Senhor vai colocar na minha vida que eu preciso estar ligado para falar do Senhor? Por quem que eu posso orar hoje? Eu não sei você, eu já vi várias histórias de gente que... Eu conheço uma pessoa que aceitou a Jesus. Ele estava no Rock in Rio, 1985, Rock in Rio original, lá no Barra Pesada. No meio de um show de rock loucão. E de repente uma pessoa do lado dele falou assim: Jesus mandou eu vir aqui para falar para você que Ele te ama, Ele quer transformar a sua vida. E a vida dessa pessoa foi completamente transformada. Ele não sabe quem é essa pessoa, nunca mais viu essa pessoa, mas tinha um louco no meio do Rock in Rio que falava isso para alguém. E a vida dessa pessoa foi transformada completamente. E ele foi uma bênção, e é uma bênção para muitas outras pessoas. A gente nunca sabe. Eu conheço histórias de pessoas que estavam no ônibus e de repente alguém falou dentro do ônibus: o Senhor falou para eu orar por você, eu posso orar por você? Eu creio num Deus que age assim. Eu creio num Deus que pode nos usar assim. Que a gente é usado sem nem saber, para mandar uma mensagem sem nem saber. Senhor, para quem que eu posso mandar uma mensagem no WhatsApp hoje? Para quem que eu posso abençoar? Quais são as ordens do Senhor para mim hoje? E aí a gente lembra, né, que a vontade de Deus, ela não é pesada. A vontade de Deus, ela não é fácil, mas ao mesmo tempo ela é leve. A vontade do Senhor, ela é muito difícil, mas em meio à dificuldade, a leveza, a graça, a misericórdia. Por isso que Paulo diz lá em Romanos 12 que ela é boa, perfeita e agradável. Eu sempre falo isso, né? Ela é boa, perfeita e agradável para quem já olha com os olhos de Cristo. Porque para quem não tem os olhos de Cristo é uma maluquice, é uma loucura. Semana passada eu falei aqui do Inácio de Antioquia, né? Fiz até a correção. O cara está dizendo: vai ser maravilhoso se eu for morto e comido pelos leões. É a vontade de Deus para mim. Aí todo mundo fala: esse cara é maluco. Interna que ele não tá bem. Ele é um risco para a própria vida. Mas ele sabia que era a vontade de Deus. Que era a vontade de Deus. 1 João 5,3, o apóstolo João diz: porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos. E ele diz: os seus mandamentos não são pesados. Não são pesados. Eu sempre faço esse teste. Se está muito difícil, tem alguma coisa errada. Nossa, a vida cristã é um martírio para você. Alguma coisa está errada. A gente tem alegria em obedecer a Deus. A gente tem alegria em obedecer a Deus. Terceira coisa que o apóstolo Pedro diz: renuncia ao passado. Aí ele diz: no passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. O que significa isso? Tem momento que a gente não deve olhar para o passado. Mas tem momento que a gente tem. Quando que a gente tem? Quando, que nem Paulo diz, né? Esquecendo-me das coisas. Ele não está olhando para o passado. Eu esquecendo das coisas que para trás ficam, eu olho para o alvo.
Quando você não olha, no caso de Paulo, quando o passado é uma tentação para você abrir mão do futuro com Deus. Agora, quando o passado te lembra quem você era e o que Deus fez por você, a gente tem que olhar. O próprio Paulo diz lá em Efésios, sem Deus vocês eram inimigos de Deus. Sem Deus vocês estavam mortos. Sem Deus vocês não eram nada. A gente tem que olhar para o passado para lembrar. Deuteronômio diz várias vezes, Israel, lembra que vocês eram escravos no Egito? E aí Pedro diz, né, que a gente deve se lembrar que a gente viveu muito tempo fazendo o que agrada aos pagãos. O que é que agrada aos pagãos? O que é contrário à vontade de Deus. O sistema contrário à vontade de Deus. E cá entre nós, hein, nascer na igreja não significa que você faz a vontade de Deus. Tem muita gente que passou a vida, adolescência dentro da igreja, fazendo a vontade dos pagãos. Segundo os desejos dos pagãos. Quantas pessoas, você e eu, talvez você seja essa pessoa, e de repente fala assim, ó, que 20 anos dentro da igreja, e de repente um dia eu entendi o evangelho. Seja qual for o tempo, não sei se foi 1 mês, 2 meses, 20 anos, 30 anos, que você viveu contra a vontade de Deus. Pedro diz que já foi suficiente. Já passou, já era. E aí ele fala, né, o que agrada os pagãos? Libertinagem e sensualidade. Na NVT, na nova versão transformadora, fala imoralidade e desejos carnais. Ou seja, todo tipo de apetite carnal, não só sexual, mas glutonaria, bebedice, tudo que é desenfreado, tudo que é demais, tudo que não tem equilíbrio, que aí desemboca em farras, bebedeiras e festanças. Isso aqui ele está falando de orgias, de celebrações culticas a deuses pagãos, onde as pessoas eram convidadas. Vocês já viram, talvez, filmes, seriados, que mostram o Império Romano, aquelas festas de adoração aos deuses? Era o deus do vinho, aí todo mundo enchia a cara com vinho. É o deus do quê? Da colheita, todo mundo vai para orgias sexuais, para adorar esses deuses. Pedro diz, é um desejo carnal desenfreado. Por isso que ele fala das farras, das bebedeiras e das festanças. Ele diz, quem é ressurreto, quem experimenta a ressurreição, não gasta seu tempo nisso, já gastou tempo demais. Cá entre nós, hein? Qualquer tempo gasto com isso já é tempo demais. Wesley sobre isso diz assim, antes de Deus fazer uma grande obra através de nós, Ele fará uma grande obra em nós. A gente muitas vezes quer experimentar que Deus nos use. Deus primeiro precisa fazer a obra em nós. E aí a quarta coisa que Pedro diz que o cristão, ele usa bem o tempo. Ele alcança o perdido. Nós cantamos hoje, né? Possa o mundo ver brilhar a luz. A gente quer que as pessoas sejam alcançadas. Porque cá entre nós, né, tem uma coisa muito estranha. Se a gente crê em Jesus, a gente quer que Jesus é a salvação, que Jesus é a melhor resposta. Se a gente não quer que as pessoas conheçam Jesus, tem alguma coisa estranha. Ou você não gosta das pessoas, ou você não entendeu quem é Jesus. Então, as pessoas que não experimentaram o poder da ressurreição, elas não entendem o estilo de vida do evangelho. E aí Pedro diz que por isso elas os insultam. Esse povo é louco. Talvez você na sua família já tenha vivido isso. Nossa, é muito beato. Nossa, mas nem uma coisinha, você também é religioso demais. É engraçado que quando é pro mal, as pessoas não falam. A pessoa tá loucona. A pessoa acha legal. Sempre tem alguém para falar, nossa, você é muito legal. Mas quando você quer fazer o certo, quer ver a vontade de Deus, vai ter alguém para se levantar e falar, você tá exagerando, hein? Tá orando muito, hein? Nossa, mas vou te contar. Tudo é, ai, se Deus quiser, esquece Deus um pouco. Deixa Deus para lá, Deus está muito ocupado. Vocês nunca ouviram isso? As pessoas falam isso o tempo inteiro. Você está muito radical, hein? Está muito radical. Os não cristãos, eles não creem que Deus possa transformar uma pessoa completamente. Eu vou contar um caso aqui, nem sei se eu deveria, mas eu vou contar. Durante alguns anos eu tive a oportunidade de conviver com o Guilherme de Pádua. Vocês sabem quem foi o Guilherme de Pádua, que matou a filha da Glória Pérez, Daniela Pérez. Foi julgado, preso, solto muito brevemente.
por culpa da nossa lei, da nossa justiça, que é branda, que favorece os réus primários. Ele cumpriu o que tinha que cumprir e foi solto. E ele disse que ele experimentou uma conversão na prisão, através de uma carta de uma senhora que mandava carta para os presidiários e tudo mais. E ele frequentava a Igreja Batista Lagoinha, em Belo Horizonte, onde eu trabalhava. E durante alguns anos eu convivi com ele. Ele morreu recentemente, depois de toda essa polêmica e tal, foi uma coisa bem tenebrosa e muito pesada, enfim, uma coisa muito séria. E eu não tenho uma resposta para dizer para você se o Guilherme de Pádua foi transformado ou não foi, se foi salvo ou não foi. Quem sou eu para dizer uma coisa? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que eu ouvi de muito crente, que duvidava e dizia, esse aí, eu vou te falar, fazendo o que fez, agora vem querer bancar de bonzinho. Talvez ele pudesse ter feito isso. Não sou eu que estou aqui para dizer, só o Senhor sabe. Eu conheço pessoas sérias que eu respeito, que acompanharam ele e disseram, ele foi transformado pelo Evangelho. Eu quero crer que ele foi transformado pelo Evangelho. O meu ponto aqui não é esse, o meu ponto é o seguinte, se a gente não crê que um Guilherme de Pádua, tem milhares por aí, possa ser transformado pelo Evangelho e possa ter a vida completamente mudada, os valores mudados e a vida chacoalhada, que tipo de Evangelho nós estamos crendo? Se a gente condena as pessoas, diz, mas você fez... Veja de novo, ele pagou o que precisou pela lei. Se a nossa lei é problemática, é uma outra história. E é branda, e favorece os bandidos. Mas o fato é, nós temos que crer que o Evangelho transforma completamente a vida de uma pessoa. O apóstolo Paulo era um assassino que teve a sua vida transformada pelo Evangelho. Eu preciso crer que Deus transforma pedófilos, que Deus transforma assassinos, que Deus transforma pessoas psicopatas, que Deus transforma gente egoísta. Eu preciso crer que Deus transforma as pessoas. Porque o poder da ressurreição cria uma nova vida dentro de nós. A palavra que é traduzida aqui por insulto é a palavra blasfêmio, de onde vem blasfêmia. E ela denota um ataque severo contra as coisas de Deus. Só que quando as pessoas falam contra os servos de Deus, elas falam contra Deus. Jesus deixou isso muito claro. Quando elas falam contra o embaixador de Cristo, elas falam contra Cristo. E aí, o que deve ser a nossa atitude? Pedro diz, tenha uma atitude de paciência com essas pessoas. Tenham a mente de Cristo Jesus. Por quê? Porque essas pessoas estão cegas. Essas pessoas estão sem discernimento. E aí é importante que o nosso testemunho seja um testemunho impactante. Que o nosso testemunho seja um testemunho de transformação. E por último, a gente tem que saber que, aí Pedro diz aqui, né? Eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Meu irmão, o julgamento não está na minha mão, não está na sua mão. A gente ama, a gente estende a graça, a gente abençoa, a gente faz o que está... Mas diante de Deus, de Deus, ninguém escapa. E o julgamento dele não falha. O julgamento dele não erra. Quem sou eu para achar se foi, se não foi, se foi transformado, não foi, se converteu, se não converteu? Eu sei que cada um, e eu inclusive, estarei diante de Deus, prestando contas diante do Senhor. Por isso, o que eu faço? Eu estendo misericórdia, eu estendo graça. Eu quero que aquela pessoa esteja diante do Senhor e ela seja salva e não condenada. E aí o versículo 6 é um daqueles bem difíceis, que parece que, de novo, né, Pedro está dando uma outra ideia, de novo, que a pessoa morreu e ela tem uma segunda chance. E aqui não é isso. O contexto do que Pedro fala no original, por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Pedro está falando sobre um caso específico, ele está falando de pessoas cristãs que sofreram um martírio por causa de Cristo. Por isso que ele está dizendo, por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, essas pessoas já sofreram a morte, mas elas sofreram a morte por causa de Cristo, e elas vivem pelo poder do Espírito. Então ele está falando dos cristãos martirizados, julgados no corpo, condenados pelos homens. Vivam pelo Espírito, aguardando a ressurreição. E aí agora, nos últimos 4 versículos, do 7 ao 11, Pedro vai falar sobre como investir o tempo
pensando na eternidade. O que eu faço então depois disso? E aí ele vai dizer 3 coisas. Ore mais, ame mais intensa e sinceramente, e sirva da maneira mais útil e mais adequada. São 3 coisinhas para a gente guardar. O que a gente aplica o nosso tempo? Como que a gente faz? Ore mais, ame mais e sirva da maneira mais útil e mais adequada. Olha o que Pedro diz, do 7 ao 11. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Primeira coisa, o fim está próximo. Só tem um probleminha aqui. Faz 2000 anos que Pedro escreveu isso. Está chegando o fim. E não veio. O que a gente pensa sobre isso, né? Engraçado que João falou isso, Paulo falou isso, Jesus falou isso. Gente, o fim está próximo. Será que Jesus estava errado? Os discípulos estavam errados? Os apóstolos estavam errados? Tem uma frase muito bonita no livro de Nárnia, das Crônicas de Nárnia, no livro chamado A Viagem do Peregrino da Alvorada. Aslan, o leão que representa Deus, que representa Jesus, ele diz assim em determinado momento: para mim, todo o tempo é breve. Na perspectiva de Deus, não existe tempo grande demais. Deus está sempre perto, para Deus é sempre próximo, para Deus é sempre breve. O que Jesus e Pedro e Paulo e João estão querendo dizer quando diz o fim está próximo? Significa não que está chegando necessariamente. Significa que pode chegar a qualquer momento. A gente não sabe a hora, a gente não sabe o lugar. Então a gente vive como se fosse agora. A gente vive como se fosse chegar nessa hora. Por isso que a ideia do evangelho é que a gente viva com um senso de urgência. Porque você não sabe quanto tempo você tem. Você não sabe em que momento Cristo vai voltar. Então, os cristãos no tempo de Pedro, no tempo de Paulo, eles esperavam que eles não morressem sem ver a volta de Cristo. Se vocês se lembrarem, a gente até falou sobre isso já. Em Tessalonicenses, Paulo tem que lidar com o problema que o pessoal fala assim: Paulo, o pessoal está morrendo e Cristo não voltou. O que está acontecendo? E Paulo está falando: meus irmãos, vocês vão morrer e Cristo talvez não volte. Mas, quando ele voltar, eu quero que vocês saibam o que vai acontecer. Aí ele começa a ensinar as coisas. Então, Pedro está escrevendo para pessoas dizendo o seguinte: meus irmãos, o fim está próximo. Por isso. E aí ele começa a dar essas ideias, né, essas ordens. Lembre só de uma coisa: a não volta de Jesus não invalida suas promessas. A gente deve viver com o tempo, aquela história, né? Eu tenho que planejar como se Cristo não fosse voltar nunca, mas eu tenho que viver como se Cristo fosse voltar hoje. Eu tenho que ser sóbrio, equilibrado, planejado, como se Cristo nunca fosse voltar. Para a gente não falar essa desculpa: também não vou fazer, que Jesus está voltando, né? Jesus está voltando. Como diria o profeta Jaiminho, para evitar a fadiga, né, do Chaves, né, o carteiro do Chaves, para evitar a fadiga. Então, não, a gente vive com senso de expectativa. E aí, quando a gente sabe que o tempo está acabando, tem 2 princípios que entram em ação. Você simplifica as coisas e você entende o senso de urgência. Então, Pedro fala, né, ore mais. Ore mais. Ore mais. A oração nos prepara para viver a vida do jeito de Deus. E aí ele fala: sejam criteriosos. O que é criterioso? Ter a sabedoria de Deus, tomar boas decisões, julgar bem as situações. O que é sóbrio? Alerta, vigilante, enxergar as coisas sem impulsividade, sem paixão, sem aquele fervor por dentro. Como é que a gente é sóbrio e como que a gente é criterioso?
Pela oração. A oração baixa a nossa temperatura. Martim Lutero tinha uma frase que ele dizia: nos dias que eu tenho mais coisa para fazer. Eu estou parafraseando, tá? Não é a frase exata, mas a ideia é essa. Nos dias que eu tenho mais coisa para fazer, são os dias que eu gasto mais tempo em oração. A gente é o contrário, né? Vou orar rápido porque eu tenho muita coisa para fazer. E Lutero falava: quando eu tenho mais coisa para fazer, é o dia que eu oro mais. Se você prestar atenção na narrativa dos evangelhos, toda vez que Jesus tinha uma coisa muito importante para acontecer, o evangelho diz: e Jesus passou a noite em oração. E Jesus subiu ao monte para orar. E Jesus passou, na hora mais importante da sua vida, na cruz, o que ele fez antes? Foi orar. Cristo, próprio Filho de Deus. Pedro está dizendo: dediquem-se à oração. Segunda coisa que Pedro diz aqui nesse trecho: ame intensa e sinceramente. Por quê? Porque o amor é a marca distintiva do cristão. Ele fala, sobretudo, né? Acima de tudo, primeiramente, amem-se uns aos outros. A versão atualizada, a revista atualizada, a mais antiga, diz: ame com amor intenso. A palavra no grego é um atleta se aquecendo para tirar o máximo do seu corpo. Ame com toda a intensidade. Ame com toda a sua elasticidade, com todo o seu aquecimento, com tudo. O que significa amar ao outro? Significa tratar as pessoas do jeito que Cristo nos tratou. O que Cristo deu para você? Dê para as pessoas. A gente escuta Jesus contando aquela história, né, do cara que foi perdoado de uma dívida imensa e depois não quis perdoar a dívida pequena. E a gente fala, que absurdo isso. E a gente faz isso todos os dias. A gente foi perdoado da morte, do pecado, da escravidão. E uma pessoa pisa na boca e a gente fala, comigo é só uma vez, não tem segunda chance, hein? Tá riscado no meu caderninho. Sou crente, mas também tem limite. E aí ele cita aqui Provérbios 10, 12. Provérbios 10, 12 diz: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Por isso que Pedro fala, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O que ele está querendo dizer? Não expõe o pecado do seu irmão. Gente, olha aqui que fez, olha, tá vendo aqui, ó, fulano, ó. Não. Percebeu que o irmão pecou? Trate com amor, encubra. Não significa que você não vai tratar, significa que você não vai expor para vergonha. Você não vai piorar uma situação que já está... Uma coisa que faziam antigamente nas igrejas, eu espero que isso não aconteça mais em nome de Jesus. A pessoa... Acontece, né, Fernanda? Pior que acontece. A pessoa peca. Geralmente engravidou alguém lá que não podia. Aí vem a liderança e fala, tem que vir lá na frente e falar para a igreja inteira o que aconteceu. Meu irmão, o casal já está fragilizado, já está numa situação difícil, está complicado. Você vai botar a pessoa lá na frente para falar para todo mundo o que aconteceu. Em algumas igrejas, tem que confessar o pecado um pro outro aqui. Vira pro lado e confessa teu pecado. Oi? Peraí, como? O amor de Deus, ele cobre a multidão de pecados. Significa que a gente encobre? Não. A gente trata, mas com amor, com sabedoria, com proteção. Lembre-se da atitude de Jesus, né? A mulher acusada em adultério. Cá entre nós, nem dá para dizer que ela realmente estava em adultério, parece que foi um armado para ela. Jesus fala, cadê aqueles que te acusam? Ela falou, foi todo mundo embora. Eles foram, pode ir embora também. O amor de Jesus, cobrindo o pecado, constrange mais do que a acusação. A pessoa fica mais encucada, fica mais... Que é isso? Que amor é esse? Que perdão é esse? Que graça é essa? E aí a aplicação para os nossos dias é imediata, né? No meio de tantas injustiças, nada dá mais força para nós do que o amor entre irmãos. Nada fortalece mais do que falar, estou orando por você. Conta comigo. Se precisar, eu estou aqui. A terceira ordem de Pedro é sirva de maneira útil. E a gente está chegando no final da nossa mensagem. Ele diz para sermos hospitaleiros. Então, uma coisa que o paulistano precisa aprender é ser hospitaleiro, né? Cá entre nós, mineiro sabe ser hospitaleiro. Né? Mineiro sabe.
É engraçado, né, acho que o Fernando Você foi pro sertão, Anne? Não, né? O Fernando foi. Você chega no lugar assim para evangelizar, no sertão, lugar pobre. A pessoa não tem nada em casa, mas ela fala: entra que eu vou passar um café. Senta aqui. Você fala: mas sentar onde? Mas a pessoa, ela te chama. Ela quer que você esteja. Para ela é uma honra. Se você não entra e não come, não toma, é uma ofensa para essas pessoas. Pedro está dizendo: sejam hospitaleiros. A palavra no grego é filéu, amor, com xenos, que é de estrangeiro. De onde vem xenofobia, por exemplo, que é o ódio ao estrangeiro. O que significa filéu, xenos? Amor ao estranho. Ame aquele que não é igual a você. Seja hospitaleiro. No contexto de perseguição, Pedro está dizendo: acolham as pessoas na casa de vocês. A história que mais me mudou depois do Evangelho é de um livro chamado O Refúgio Secreto, de uma holandesa chamada Corrie ten Boom. Se você nunca leu esse livro, faça um favor para a sua vida e leia esse livro. Esse livro, assim, depois da Bíblia, acho que é o livro que mais me impactou na vida. E a família dela, eu vou dar um spoiler porque já tem mais de 20 anos, eu posso. Esse é o meu padrão, vocês sabem disso. A família dela sofreu muito, ela perdeu muita gente nos campos de concentração da Alemanha. Não porque eles eram judeus, porque eles não eram, mas porque por amor ao evangelho eles abriram a casa deles e eles escondiam famílias de judeus dentro de casa. O que faz uma pessoa falar: eu vou abrir a minha casa, eu vou fazer uma parede falsa, eu vou botar gente aqui dentro porque essas pessoas são o povo de Deus, são amados por Deus. O que Pedro está dizendo é: amem-se uns aos outros no contexto de perseguição. Acolham-se uns aos outros. Cristão acolhe cristão, cristão abraça cristão, porque nós seremos perseguidos. Isso já fazia parte da lei lá de Moisés para Israel. Acolha o estrangeiro. Traga o estrangeiro para dentro da comunidade. Israel que não entendia essas coisas. Já estava na lei. E aí Pedro termina dizendo para os seus leitores levarem a sério os dons que Deus deu de forma singular a cada um. Ele deixa bem claro aqui, em poucas palavras, que cada cristão tem um dom. Cada um tem um dom. Cada um tem algo que Deus colocou. Ah, não tem dom nenhum, eu estou aqui, meu chamado é só ir na igreja, só ir no culto. Não existe isso. Deus coloca dom sobre a vida de cada um. São diferentes. Significa que todo mundo vai cantar? Não. Não. Significa que todo mundo vai pregar? Não. Significa que todo mundo é um evangelista nato? Não. Mas cada um tem o seu dom. Cada um tem algo que Deus colocou. E aí ele diz que essa premissa é que você recebeu de Deus algo especial. E aí ele cita 2 exemplos, né, dessa multiforme graça de Deus. Isso é lindo, né? A igreja não é igual. Deus me livre que a igreja fosse igual. A igreja se manifesta de formas diferentes. Cada pessoa tem um jeito, cada comunidade tem uma característica. Cada país tem a sua forma, tem a sua linguagem, tem seu jeito. Deus age de formas diferentes, em lugares diferentes, para que a graça se manifeste para pessoas diferentes, em lugares diferentes, em contextos diferentes. E aí ele cita 2 exemplos, né? Ele diz que é o dom da fala e o dom do serviço. Quem fala, então fala como se fosse para Deus. Quem serve, serve como se servisse a Deus. O que ele está querendo dizer? Nós devemos usar os nossos dons com responsabilidade, dependendo da força que Deus dá, para servir uns aos outros. E aí aqui eu quero terminar, né? A gente nunca serve a gente mesmo. O dom nunca é para a gente. Eu sempre digo isso. Quem tem dom de aconselhamento, por exemplo, tem a sabedoria de Deus para aconselhar. Na hora que passa um problema, não sabe se aconselhar. Você não senta diante do espelho e fala: então, fala para mim que eu me escuto. Não existe isso. Quem tem o dom de acolher não sabe se acolher, precisa de outro para acolher. O dom é em direção ao outro. O dom sai de Deus, vem para mim, só que ele passa para o outro. Ele não morre em mim. E aí eu quero encerrar com uma frase de Wesley, talvez a mais famosa de Wesley. Faça todo o bem que você puder, com todos os recursos que você puder, por todos os meios que você puder, em todos os lugares que você puder,
em todos os tempos que você puder, para todas as pessoas que você puder, sempre e quando você puder. Onde que a gente testemunha? O tempo inteiro, em qualquer lugar, de qualquer jeito, o tempo inteiro. Esse é o nosso desafio. Brilharmos a luz de Cristo, aonde Ele quiser, onde nós estivermos, vivendo pelo poder da ressurreição. Se você puder fechar os seus olhos, eu gostaria de orar por nós. Ficam os desafios, hein? Ore mais, ame mais, sirva de maneira mais útil e adequada. Aqui fica uma sabedoria da graça comum. Você chega em casa e escuta aquela música do Titãs, Epitáfio, né, que fala eu deveria ter amado mais, eu deveria ter feito isso. Depois você escuta isso, é a graça comum. É esse texto, é essa ideia de Pedro. O tempo está próximo, o tempo é pouco. Vamos viver de forma que a gente abençoe mais as pessoas, que a gente faça valer mais a graça de Deus na nossa vida, que a gente coloque mais à disposição do reino os dons de Cristo Jesus em nós. Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a entender com sobriedade, com clareza, que o nosso tempo é pouco. Que tudo que a gente tem, a gente deve usar para o Senhor. A gente não dá o domingo, o culto para o Senhor. Todos os nossos dias são teus. Que a gente possa aprender a se dedicar mais à oração. Que a gente possa aprender a se armar cada dia para a batalha. Com a atitude de Cristo Jesus, abrindo mão, servindo, amando até o fim. Demonstrando o teu caráter em nós. Que a gente aprenda a servir as pessoas com tudo que a gente tem. Porque nada é nosso, tudo é teu. Que a gente coloque à tua disposição os nossos dons, os nossos talentos. Que a gente entenda que se a gente não servir ao Senhor, a gente não serve para nada. Que o Senhor nos ajude nessa tarefa tão difícil. Que a gente possa viver para te agradar, para te honrar. E como o apóstolo Pedro termina esse texto aqui, que toda a glória e toda a honra seja dada ao Senhor nas nossas vidas. Que o fruto da nossa vida seja glória dada ao teu nome. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo, que o amor de Jesus Cristo, seu Filho, aquele que é o nosso modelo, que o poder do Espírito Santo, aquele que nos vivifica e gera em nós o poder da ressurreição, esteja sobre nós hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diz amém, amém e amém. Deus te abençoe. Uma semana muito cheia da graça do Senhor.